Olá, como vai? Então, continuando com a leitura e o aprendizado, o meu aprendizado, que estou dividindo com vocês, da última vez, do último vídeo, entramos em Êxodos e começamos com a opressão no Egito. Aí, depois da opressão do Egito, foi o nascimento de Moisés. Depois, Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Depois, Moisés e a sarça em chamas. Sarça é um arbusto que queimava e não se desfazia, né? Que veio por Deus, que Deus conversou com ele. Os sinais concedidos a Moisés. Depois lemos sobre a volta de Moisés ao Egito. Depois o faraó aumenta a opressão. Depois Deus anuncia a libertação. A genealogia de Moisés e Arão. A vara de Arão transforma-se em serpente. A segunda praga, a primeira praga, que foi o sangue em todas as águas. Depois a segunda praga, que foi as rãs. Depois Deus mandou a terceira praga, que foi os piolhos. Depois a quarta praga, que foi as moscas. A quinta praga, que foi a morte de todos os rebanhos. Depois a sexta praga, e as feridas purulentas. A sétima praga, que foi as chuvas de granizo. E agora vamos entrar na oitava praga. Pelo que vimos, então Deus mandava as pragas, o faraó falava para Moisés que ia deixar o povo israelita orar no deserto, tudo, e depois ele voltava atrás. Então ele não mantinha a palavra. Então vai vir a oitava praga, a nona praga, a décima praga, e depois a gente fala sobre isso. Então vamos continuar. Hoje foi um local diferente, ao ar livre. Então vai ter barulho de cigarra, de pássaros, mas eu espero que o áudio esteja bom. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então a oitava praga, que foi a praga de gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poderem chegar ao solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo de todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas diga-me, quem irá?
Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação e tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, e nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou os israelitas saírem. Puxa vida, hein? Teimoso, esse era teimoso. A nona praga, que é as trevas. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher algum deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim o Senhor, por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito.
como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam, você e todo o povo que o segue, só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhes dará ouvido, a fim que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Então vemos aí que ele não mantinha a palavra e cada vez as pragas, o castigo de Deus era maior, ao ponto dele sacrificar os filhos primogênitos, né, os filhos mais velhos de todos e até dos animais. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro... Vou sentar aqui que está meio ruim. O Senhor disse a Páscoa, né? O título é Páscoa, a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajados na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festas ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Durante 7 dias, como pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º, 7 dias, né? 14 para 21º, 7 dias. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa com fermento será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas o pão sem fermento. Então, e a Páscoa? Então é isso, a Páscoa.
Eles falavam que Páscoa era o renascimento de Cristo. Será que eu... Tá, eu não sei, depois eu vou procurar saber, se você que sabe, aí depois quiser comentar. Eu estou fazendo assim porque às vezes eu não estou, a luminosidade está contra aqui, então às vezes eu não estou conseguindo ver se está filmando ou se foi interrompido. Tá, vamos lá. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Antes ele anunciou a 10ª praga, falou o que eu deveria fazer, e agora a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de risopo no sangue de quem estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Risopo eu acredito que deve ser tipo um pano, estopa, tipo algodão, alguma coisa assim, né? Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve os seus rebanhos como tinham dito e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Então, quer dizer, eles despojaram. Geralmente na guerra o despojo é a força. No caso aqui foi uma força que Deus foi mandando as pragas, os castigos, e o povo foi vendo que contra Deus não tem como lutar. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, como a massa que haviam trazido do Egito. Fizeram pães sem fermentos, e a massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. O período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Os israelitas viveram no Egito 430 anos. Teve os períodos bons, né? Não sei se esses 430 foi só de escravidão. Teve os períodos bons também, né? Que teve do José, que se dava bem com o faraó.
que eu acho. Depois eu teria que ver. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. O outro título agora, as leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor... Nossa, veio um avião aí que... barulhento, hein? Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso, ou que não circuncidou, né, poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelitas me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos reveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel. Vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias, como pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com uma mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Eu vou ler aqui de novo que eu não entendi essa parte aqui. Neste dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Cumpram essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor o fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-las, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair. O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como os de animais.
Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Pois, disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem ao Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, então leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora vem a perseguição do Egito, dos egípcios. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Eu não entendo essa parte que aí ele fala, eu vou endurecer o coração do faraó e o faraó faz uma coisa de errado. Eu não entendo essa parte, mas quando fala, se alguém souber aí para poder auxiliar, quem porventura esteja vendo e eu também. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantes. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon, a travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Desculpa, agora foi difícil, né? Eu vou falar agora. Vamos lá. Aí o pessoal começou a reclamar. Falou que já tinha dito para ele lá que não queria ser escravo e preferia ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Ingrato o povo, né? O povo não acreditava, mesmo depois de todos os milagres, de todas as coisas que Deus tinha feito. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês
então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Essa é a que a maioria das pessoas sabe, né? Que Moisés abriu o mar vermelho. E quando os egípcios foram passar, Deus fechou o mar e matou todo mundo, né? Afogado os egípcios que estavam perseguindo os israelitas. Eu, porém, endurecerei o coração. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se colocando-se atrás deles. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar. Então quer dizer que ficou em trevas para eles não poder perseguir, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade de conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia lhe perseguido. Os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então Moisés e os israelitas, o cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho, águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários.
Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Entre os seus deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem entre os seus deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduze o povo que resgatastes. Com a tua força tu o leva à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficaram aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece, terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu os farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Esse é o cântico, tá? Vamos lá. Quando os cavalos de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas de Mara e de Elim, é o título, tá? Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque todo lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar de Moisés, dizendo: que beberemos? O povo era assim, né? Se fizesse a vontade, estava tudo bem. Se não der, fizesse, estava sempre contra o Senhor. E não tinha fé que poderia, que Deus ia prover, né? A água, o sustento, tudo, né? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto e o lançou na água, e esta se tornou boa. Em mar o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Agora o título: o maná e as cordonizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês. 15º, foi dia 15, né? Do segundo mês, 15 de fevereiro. Depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão.
Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro que recolherem nos outros dias. Então seria na sexta-feira, deve ter alguma coisa a ver com o sábado, né? Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas ao entardecer: vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem? Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade, disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes foram dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E lhe faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Deus compensou aquele que pegou pouco, o outro pegou muito, e Deus então dividiu. É isso? Os israelitas fizeram como lhe foram dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ah, tá. É isso que eu tinha dito mesmo. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou: foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Tinha a ver com sábado, sim. No sexto dia era sexta, tá? E ele que pegaria o dobro, né? E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram do 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Nossa, aquele povo daquela época era muito teimoso, né? Vinha castigo, vinha o castigo de Deus e os avisos, e o pessoal continuava. Acho que não é muito diferente de hoje, né? Que a gente continua também fazendo muitas das coisas que a gente sabe que não deve ser feito. Então, até quando vocês recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções,
Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no sexto dia ele lhes dará pão para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e que o guardem para futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque adiante do Senhor, para que seja conservado para futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante os 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegar às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Uma arroba são 15 quilos. A 10ª parte, então, é 1,5 kg. O outro título é: a água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Agora o outro título é: a vitória dos Amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur. Porém subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando a mão de Moisés já estava cansada, eles pegaram uma pedra e as colocaram debaixo dele, para que nela se assentassem. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército de amalequitas ao fio da espada. Interessante essa eu nunca tinha ouvido. Enquanto a mão dele estava no alto, os israelitas venciam os amalequitas. E quando a mão abaixava, então por isso eles fizeram um calço lá e seguraram a mão dele até o pôr do sol, até vencer na espadada, hein? Vamos lá. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Outro título: a visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel
como tinha feito pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro, Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e tanto todas as dificuldades que eles tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os da mão dos egípcios. Disse-lhe: bendito o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu-lhe um holocausto. O holocausto que a gente conhece hoje é outra palavra que não é bem ruim, né? O holocausto aqui fala um holocausto e sacrifícios, que é matar as criações e comer, né, em sacrifício a Deus, né? E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Agora o conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes o decreto e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e os colocou como líderes do povo, chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10, né? Foi dividindo. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e ele voltou para sua terra. Então aqui, gente, já deu quase 1 hora, para não ficar muito longo o vídeo. Então eu vou parar aqui, que foi o último conselho de Jetro, porque o conselho do sogro dele, que se chamava Jetro, que ele resolvia tudo, o povo ficava diante dele
e ele da manhã até a noite ficava tentando resolver todas as questões, e as questões das mais simples às mais complicadas, mais difíceis, e o sogro deu um ótimo conselho, teve uma ótima, né, ideia de falar: não, você divide em grupos maiores, de 100 mil, de 10, até os menores, e que venha você só os problemas maiores, para você não se desgastar tanto com os problemas menores, ainda mais que a nação dos israelitas se multiplicavam muito, né? E aqui depois a gente vai ver Israel chega ao Monte Sinai. Não me lembro muito bem, mas eu acho que é dali que vem as tábuas, que vai vir as tábuas dos 10 mandamentos. Deve ser, né? Porque aí começou ele ter que toda vez falar com as pessoas, e depois pedir a Deus, e depois tal. Então é isso. Gente, lemos até a visita de Jetro e iniciaremos Israel chega ao Monte Sinai, tá? Eu espero que... Eu agradeço a todos vocês aí que viram e compartilharam esse momento de leitura e aprendizado. Não sei se hoje não sei se hoje a minha voz saiu nítida, né? Saiu ouvível, entendível, porque eu estou ao ar livre, tem bastante barulho, a gente está aqui no período de verão, muito bom esse é o período de verão, um dia limpo, um ótimo dia, ainda mais com a leitura da Bíblia. Então, gente, eu venho agradecer e desejar que todos fiquem na paz do Senhor Deus, que nosso Jesus Cristo seja sempre louvado, e nos vemos no próximo vídeo. E hoje é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estejam todos na paz do Senhor. Amém.